Veja que visão extraordinária. Então, quando aparece esse termo Ben Adam, vindo do aramaico Bar-Renash, mostra que vem um rei, que vem uma pessoa. Ok, quem é esse ancião de dias? Esse ancião de dias representa Deus, representa o eterno, representa o Criador. E quem é o Ben Adam? É entendido na tradição judaica, no pensamento judaico, na filosofia judaica, na fé judaica, que esse Ben Adam, esse Bar-Renash, é o Messias. É o Messias. E é aí que existe o contraste, né? Quando Daniel vê o Messias vindo nas nuvens do céu, recebendo o poder e a glória e a honra. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal. E hoje trazendo um vídeo com um tema muito especial, um tema que aborda os assuntos realmente desses últimos dias e realmente é um ponto que é muito discutido até mesmo no meio judaico, né, dentro do conceito da tradição judaica, mas que expressa muito a nossa fé nesses últimos dias. E a realidade é quem é esse filho do homem que está escrito nas profecias? Ou seja, será que é realmente Yeshua? Será que é Jesus de Nazaré? Será que é ou é outro Messias, né? Será que é outra pessoa? O que o povo de Israel está esperando ser esse filho do homem que está escrito? E o que Yeshua de verdade ele é? Será que ele é ou não é esse filho do homem? Tudo isso nós vamos ver nesse vídeo aqui. Eu peço a você que fique conosco até o final, porque tem muita coisa boa para compartilharmos aqui. Eu sou o Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo para vocês. Muito bem, estamos de volta aqui com mais esse vídeo e eu já peço a você que compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam alcançar esse conhecimento. Não deixe aqui de deixar o seu like, né? É muito importante o like para o engajamento desse canal. E se você não é inscrito, se inscreve. Toca o sininho ali para você ser recomendado sempre com os nossos vídeos aqui no nosso canal, que já tem abençoado muitas pessoas e nós vamos ficar muito felizes de compartilhar também com você. Então vamos lá, vamos ao tema de hoje, né, que é sobre essa figura tão emblemática nas profecias, conhecido como Filho do Homem. O que será realmente que as profecias estão falando conosco? Eu coloquei aqui, será que realmente é Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré, ou é outra pessoa? A expressão aramaica Bar-Renash e a expressão hebraica Ben Adam, o filho do homem nas Escrituras, o título que abalou os céus e a terra. Porém, como mencionamos aqui, de quem se está falando? Então, nós vamos ver aqui dentro da tradição judaica, dentro das escrituras, a quem se refere o termo. Claro que esse termo ele está muito embasado nas profecias e eu quero começar já com um evento que aconteceu em Jerusalém. Vocês estão vendo nessa imagem aí o sumo sacerdote de Jerusalém, no século I, rasgando as vestes ao ouvir as palavras de Yeshua de Nazaré dizer que ele era o filho do homem. Então, quando Yeshua se chamou de filho do homem, os líderes religiosos rasgaram suas vestes. Mas por quê? Ele estava apenas dizendo que era um simples ser humano ou estava reivindicando o trono celestial? Essa pergunta é importante. E é por isso que eu quero convidar você que você não se distraia aqui, você fique conosco até o final desse vídeo. Porque o que significa filho do homem? Que conexão ele tem com o mundo espiritual e com os homens ao mesmo tempo? Então, é isso que nós vamos permear aqui dentro das escrituras e das profecias e da tradição judaica. O que provocou que o sumo sacerdote de Jerusalém rasgasse as suas vestes, deixasse o sinédrio
escandalizado ao ouvir as palavras de Yeshua. Então, dizer que é o filho do homem quer dizer que não é simplesmente um rei aqui embaixo, mas algo que vem dos céus, algo que está conectado ao reino celestial. Vamos aqui, porque eu quero compartilhar com você esses segredos que estão dentro das escrituras e do original da língua hebraica, também no aramaico que nós vamos ver aqui. Então, continuando aqui no nosso material, que sempre nós preparamos para vocês com muito carinho. Bom, aqui eu trago o texto base para essa expressão que aparece em aramaico, depois ele é repetido em hebraico, mas esse é o texto hebraico do livro do profeta Daniel, né? Onde a gente tem Daniel no capítulo 7, verso 13 ao 14. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Uma visão extraordinária que o profeta Daniel tem. Ele vê um homem como se fosse uma pessoa idosa, mas não debilitada, mas uma pessoa com cabelos brancos, com uma expressão de idade avançada, porém não debilitada, por uma pessoa forte, saudável, sentado num trono como um rei poderoso. E ele chama de Atikiomin, né? Ou Atikiomaia em aramaico, e Atikiomin uma expressão mais para o hebraico. E ele vê nas nuvens do céu vindo uma pessoa, um como um ser humano. Por isso ele vai chamar Barrenash em aramaico, em hebraico Ben Adam, vindo nas nuvens do céu, e então fazem chegar esse Ben Adam até a presença do ancião de dias, que está sentado no trono, e o ancião de dias, o Atiquiomin, ele vai entregar a esse Ben Adam, a esse filho do homem, todo o poder das nações, todo o poder dos reinos, dos governos, tribos, povos e línguas e nações da terra. E esse Ben-Hadad, ele vai receber o reino e ele vai reinar de maneira que o reino dele não vai ter fim, vai encher toda a terra e esse reino nunca mais vai acabar. Veja que visão extraordinária. Então, quando aparece esse termo Ben-Adam, vindo do aramaico Barnash, mostra que vem um rei, que vem uma pessoa. Ok, quem é esse ancião de dias? Esse ancião de dias representa Deus, representa o eterno, representa o Criador. E quem é o Ben-Hadad? É entendido na tradição judaica, no pensamento judaico, na filosofia judaica, na fé judaica, que esse Ben-Hadad, esse Barenash, é o Messias. É o Messias. E é aí que existe o contraste, né? Quando Daniel vê o Messias vindo nas nuvens do céu, recebendo o poder e a glória e a honra das nações, o poder para governar, seu reino não vai ter fim, seu reino vai encher o mundo. E aí depois a gente vê o profeta Zacarias, Zacarias Navi, quando ele vê o Messias entrando no jumentinho em Jerusalém. Então, como resolver essa equação? Como resolver esse problema? O Messias vem poderoso nas nuvens do céu ou ele vem montado no jumentinho? Então, essa é a grande questão que passou a surgir, né, depois desses dois profetas expressarem suas profecias, né, cada um no seu tempo respectivo. Mas eu quero aqui com você caminhar dentro desse caminho, dessa linha sobre a expressão Ben Adam, sobre a expressão filho do homem. O que significa isso? Nós vamos ver aqui que a expressão filho do homem ela não começou com Daniel. Ok? Ela não começa com Daniel. Isso eu digo a expressão do filho do homem referindo-se ao Messias, tá? Nós vamos ver que há textos mais antigos do que a própria Torá, ok? Dos 5 livros de Moisés, que já vão falar do Ben-Hadad, do filho do homem. Então, vamos caminhar aqui juntos, né? Muita coisa importante para a gente compartilhar aqui e para que você esteja solidificado, fundamentado nesse fundamento das escrituras sagradas, né? Para manter firme a sua fé. Em Daniel,
o Ben Adam, o filho do homem, não é apenas uma expressão poética. Ele aparece em visão celestial, vindo com as nuvens dos céus. Algo que no Tanar é atribuído exclusivamente a Deus. O que é, no Tanar, na Bíblia, algo atribuído exclusivamente a Deus? É a questão de estar sentado num trono, de vir nas nuvens do céu, de governar desde os céus, de ter poder desde os céus e abranger todos os corpos celestiais e o mundo físico. Então, nessa aplicação que fizemos aqui, o Filho do Homem não é apenas uma expressão poética, ele aparece em visão celestial, vindo com as nuvens dos céus, algo que no Tanar é atribuído exclusivamente a Deus, justamente por isso. Porque é Deus que reina nos céus, é Deus que está sentado no trono. Somente Deus domina os céus, os mundos e a terra. Agora, esse filho do homem, ele vai vir nas nuvens do céu. Ele vai receber das mãos de Deus, representado ali pelo Atiquiomim, o ancião de dias. Ele recebe lá nos céus, ele não recebe aqui na terra, ele recebe nos céus, nas nuvens dos céus. Ele recebe numa posição elevada todo esse poder, toda essa honra e essa glória das nações, e ele aplica isso depois desde os céus para baixo, seja, desde as regiões celestes até o mundo humano, onde o seu reino vai encher toda a terra e ele vai governar eternamente. Então, por isso essa comparação, né? Não estamos aqui falando que ele é o próprio Deus ou que ele é um segundo Deus, né? Junto com o ancião de dias. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que essa posição exclusiva de Deus também é dada ao Filho do Homem. Temos algumas referências ali, como Salmo 104, verso 3, Isaías 19, verso 1. Você também pode comparar depois esses versos. Bom, o texto, na realidade, ele descreve uma figura distinta do ancião de dias, desse Atiquiomim, mas que recebe o quê? Domínio eterno, ele recebe glória, ele recebe reino universal, ele recebe a reverência e submissão de todos os povos. Isso ultrapassa a ideia de um ser humano comum ou de Israel como coletivo. E aqui já vem logo a nossa argumentação. Há muitas pessoas do meio judaico que querem tentar desfazer da ideia de Yeshua como Messias, porque Yeshua é associado a esse Ben Adam. Então eles querem dizer, não, isso aí é Israel, Israel vai governar o mundo, vai ser o período quando Israel ele vai ser exaltado entre as nações. Isso é uma figura de linguagem. Então, não, o texto não está usando figura de linguagem, o texto está sendo bem direto, o texto está sendo bem literal. Ele está mostrando que uma pessoa vai receber esse domínio e as nações vão servi-lo. É claro que ele representa o próprio povo de Israel, pois ele é o rei de Israel, o Messias, aquele que vem, aquele que recebe o poder. Mas está totalmente fora de conotação essa ideia de ser um homem comum ou o povo de uma certa expressão coletiva, né, como um só homem. Então, vemos aqui que o texto ele é bem claro, ele é bem direto. Né? Bom, nós vamos continuar. Mais uma parte, como diz, o filho do homem recebe autoridade divina, não delegada por homens comuns. Nós vamos ver que não é uma sucessão monárquica, aonde aqui embaixo ele recebe do seu antecessor, do seu pai, do seu ascendente. Não, ele recebe autoridade divina, ele recebe da própria mão do Atiquiomim, do ancião de dias. A base bíblica é Daniel 7,14. E o domínio desse Ben Adam, desse filho do homem, ele não terá fim, como mencionamos aqui, vimos o verso. Não será destruído. Ele não depende de sucessão política, por mais que o Messias seja o filho de Davi. Ele não vai receber o poder e a coroa das mãos de Davi, seu pai, né, o seu ascendente. Ele não vai receber o poder daquele que reinou antes dele. Não.
Ele recebe o poder diretamente do divino, do Deus Todo-Poderoso, representado pelo Ancião de Dias. Então, sim, a sua autoridade, ela será uma autoridade investida de uma autoridade divina, não é? Porque ele recebe isso da mão do próprio Deus. Então, vamos continuando aqui. Em Daniel, todos os reinos humanos anteriores são descritos como bestas. Você pode conferir aqui em Daniel capítulo 7, do verso 3 ao 8. Eu deixei o texto aqui em aramaico hebraico para você, mas nós vamos colocar a tradução para você, né? Onde nesse texto o filho do homem não surge da terra, como os outros reinos, comparado a bestas, a animais, mas o reino dele é dos céus, indicando uma origem e naturezas superiores. Nesse texto, você vai ver que os reinos que vão governar o mundo são comparados ali a animais, né? Um é comparado com o leão, tinha ali asas como de águia, né? O outro vai ser comparado, né, como um urso, né, que se levanta e tem três costelas na sua boca. O outro já é comparado a um leopardo que tinha também quatro asas, né, nas suas costas, e também quatro cabeças. E depois ele viu um animal estranho, terrível, espantoso, né, com dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços tudo que por onde passava. Então, essa é uma comparação do governo humano, né, comparado a animais, a bestas, feras. Porém, esse Ben-Adam, o reino dele é comparado a algo celestial, é algo superior. A natureza desse reino não é uma natureza, né, humana ou animal, e sim uma natureza superior, uma natureza divina, né? E o ponto mais surpreendente é que o profeta Daniel vê esse Ben-Adam, né, como o Messias celestial entronizado antes do fim dos tempos. Novamente, a base bíblica está aí, Daniel 7, do 9 ao 14. E aqui está o elemento mais impactante dessa nossa afirmação aqui. O Filho do Homem já recebe o reino enquanto os poderes terrenos ainda existem. Também o julgamento começa nos céus, antes da manifestação final na terra. E isso indica também uma entronização messiânica celestial prévia, algo que muitos ignoram. Então, quando você vê o texto e você está vendo, né, o relato da visão de Daniel, Daniel ainda ali no período daqueles impérios babilônico, medo-persa, ele está vendo essa visão acontecer. Então, é antes que chegue o fim dos tempos. E isso prova realmente o que aconteceu. Porque o Messias chegou antes do fim dos, ou seja, antes do final do que nós estamos vivendo agora. Antes de receber o reino totalmente, plenamente para governar, que é o que a gente chama de sétimo milênio, e muitos só conhecem como milênio, né, que outros vão conhecer como o Grande Shabat, o sétimo milênio da história da humanidade, não chegou ainda. E ele já recebeu o reino, ele já recebeu a autoridade para governar. Depois ele só vai manifestar isso aqui embaixo no tempo certo, na hora certa. Isso se comprova, isso se testifica, isso se cumpre justamente ali no século I, até mesmo como cumprimento ali das 70 semanas que justamente aqui no livro de Daniel vai ser relatado. Então, dali para cá nós estamos nesse intervalo da 69ª para a 70ª. Então, assim, coisas extraordinárias estão acontecendo nesse tempo e o Messias já está sentado à direita do Todo-Poderoso nas alturas, governando. Esse filho do homem, esse Ben-Adam, já está assentado governando. Então, justamente como na visão, ele recebe antes mesmo que as coisas aconteçam, ele já recebeu esse poder ali mesmo representado já na visão do profeta Daniel. E esse conceito explica por que nas Bissorot, nos evangelhos, Yeshua aplica a si mesmo Daniel 7, como Mateus 26, 64, por exemplo. Ulam Yeshua Shatak. Amar elav Kohen Gadol, אני משביע אותך באלוהים חיים, שתאמר לנו אם אתה המשיח בין האלוהים. Yeshua, porém, guardava em silêncio e, respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Messias
o Filho de Deus. E disse-lhe Yeshua, tu o disseste. Yeshiv-lo Yeshua, ata Marta. Então ele continua, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens dos céus. Não é linguagem simbólica genérica, é uma declaração de identidade messiânica e autoridade superior. Então, pelo próprio texto, você pode perceber que essa identidade messiânica, ela não é de autoridade terrestre, ela não é dada como uma sucessão de um reino, mas sim ela é dada e recebida em lugares superiores. Isso é muito importante entender, porque o judaísmo hoje, o judaísmo moderno, pós-medieval, tentou trazer uma nova interpretação, uma nova justificativa ou explicação para poder desassociar da figura messiânica de Yeshua de Nazaré. Tudo isso pelo teor histórico de luta e de guerra teológica do judaísmo com a Igreja Católica. Isso aí a gente já está cansado de saber, embora possa ter gente que não saiba, mas é por essa razão. Então, os rabinos vêm todo arrumadinho, todo bonitinho para dizer que não, essa é a interpretação verdadeira. Não, não é verdadeira. Tá? Sempre o judaísmo entendeu dessa forma. O Messias virá de lugares superiores. Ele tem uma elevação muito maior do que dos seres humanos comuns. Ele vem da parte de Deus. Ele tem algo especial da parte de Deus. Só que aí quiseram humanizá-lo plenamente, por quê? Porque a Igreja Católica divinizou, colocando-lo como o próprio Deus, né? Então o judaísmo tenta fazer o inverso, totalmente inverso. Porém, olhando pela coerência bíblica, pela inspiração das Escrituras, pelos comentários dos sábios mais antigos, do Kirash, do Kiramban, os comentários dos Amoraim da Babilônia, todos eles nós vamos ver que a figura do Mashiach tem algo especial nela. Então fique atento a isso, fique atento a isso, tá? Não compra qualquer coisa, não. Não compra qualquer argumento, não. Apareceu alguém, apareceu um líder qualquer, era messiânico, negou a fé, agora ele é ortodoxo. Apareceu um rabino ortodoxo, ultra, mega, super. Não vai atrás, não. Há respostas. Seja coerente. Não abandone a sua fé, a sua emunat Yeshua, não. Primeiro busca, primeiro pesquisa, primeiro seja imparcial. Ouve o que o rabino lá ortodoxo está falando. Vem falar com os rabinos messiânicos. Vamos olhar dentro das profecias, vamos olhar dentro das escrituras, vamos ver o que os rabinos realmente do passado diziam. Porque os rabinos, eles não falam tudo. Eles só vão falar o que é conveniente, os rabinos ortodoxos, não? Eles vão falar o que é conveniente para tirar a sua fé de Yeshua, do verdadeiro Messias de Israel. Então, atento a isso, né? Mas vamos continuar aqui, um assunto extremamente importante. E continuando, né, nós vemos um outro texto aqui, voltando ao texto aramaico, né, do capítulo 7, verso 13 e 14, o profeta Daniel, ele vai trazer isso para a gente dessa forma tão especial, né, como ele mesmo relata, né? Chazé chaveit bechezvei leila va'aru ima ananei shmaya kvarenash ate hava ve'ad atik yomaya mitah. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus um como Ben-Adam, ou Barenash, aqui em aramaico, filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Então, como nós lemos, elementos jurídicos teológicos do texto, origem celestial, recebe domínio eterno, reino indestrutível, todos os povos o servem. Aqui aparece a palavra pelar, termo usado para serviço, né? Ou seja, Daniel 7, verso 18, 22 e 27 vão abordar esse tema. E o reino é dado a quem? Aos santos do Altíssimo. Mas após o filho do homem, o Ben-Adã, recebeu autoridade. Distinção entre o agente messiânico e os santos. Vê que aqui o Ben-Adã não se refere ao povo de Israel, porque os santos do Altíssimo é o povo de Israel. Senão aqui estará falando tudo da mesma pessoa. São duas pessoas, são duas
expressões distintas. Santos do Altíssimo, referindo-se ao povo judeu, e o Filho do Homem referindo-se ao Mashiach. Né? Bom, vamos agora ver algumas referências desse termo do Ben Adam, Filho do Homem, no Tanar, na Bíblia. Eu trouxe aqui para vocês essa expressão Ben Adam como um contraste humano, tá? Em Salmo capítulo 8, verso 4, Salmo 144, verso 3, e também você vai encontrar em Jó 25, verso 6. Aqui o termo enfatiza a fragilidade humana, criando contraste direto com Daniel 7, onde o Filho do Homem é exaltado e entronizado. Então, sim, a gente precisa ter esse discernimento das Escrituras. Aonde é que ela está falando diretamente para um ser humano comum, né? Falando com uma pessoa, expressando ali a fragilidade humana, ou seja, a humanidade de alguém, o ser humano, Ben Adam, né? E aonde ela está se referindo ao Mashiach, né? Justamente para fazer essa separação de mostrar assim que a origem do Mashiach, ela é superior, ela vem dos céus, porém ele é humano, tá? Mas não é igual aos humanos comuns aqui. Ele tem uma origem celestial. Sua alma, seu espírito é de origem celestial, ok? Então essa é a diferença, né, do Mashiach para nós meros seres humanos. O profeta Ezequiel, né, ele traz um uso frequente, mas distinto. Ele utiliza essa expressão mais de 90 vezes. Ezequiel 2:1, né? Isso vai ser repetido depois mais de 90 vezes. Ele diz: Filho do homem. Então, um profeta humano que não recebe trono, reino ou submissão, é apenas uma expressão vindo do mundo espiritual, divino, para o mundo humano. Então, Ben Adam é a expressão que Deus vai usar para falar com o profeta Ezequiel. O objetivo da aplicação do termo aqui é para fazer a diferença de quem está dando as revelações, neste caso, um ser celestial, um anjo, por exemplo, e o filho do homem, o mesmo que dizer ser humano, o que nesse caso está recebendo a mensagem, né? Então é apenas para distinguir entre uma natureza e outra. E Yeshua aqui está declarando diante do Sanedrim, unindo o Salmo 110 do rei David, ou seja, assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por estrado de teus pés, e Daniel 7, onde diz o filho do homem, o Ben Adam, vindo nas nuvens dos céus. Essa é a expressão, ele une esses dois textos quando ele está falando com o sumo sacerdote, né? Por isso o sumo sacerdote vai rasgar as vestes, porque ele entende o que Yeshua está dizendo, né? Yeshua está se colocando na posição do Messias, filho de Deus. Caifás não ouviu ali o carpinteiro da Galiléia, sim alguém que reivindicou o trono celestial. Isso é profundo demais. E Yeshua aqui foi extremamente verdadeiro e direto diante do Sinédrio. Eles não têm desculpa, pois o Sanedrim, claro que o Sanedrim não estava completo. A gente sabe que houve ali uma trama de madrugada para prender Yeshua, segundo a declaração dos Bessorotos, dos evangelhos. Houve uma trama de madrugada, vieram praticamente só os saduceus, os tzeduquim, os perushim provavelmente não estavam, não estava lá Nicodemos, não estava lá Yosef Meramatai, né, José de Arimateia e outros possíveis que acreditavam em Yeshua. Não aparece nenhuma argumentação aqui, aparece em outros textos, mas nesse momento aqui da prisão dele ninguém aparece. O que aparece é que os sacerdotes estavam ali em peso e fizeram um julgamento clandestino. Não havia a legitimidade pela Torá, nem legitimidade pelo próprio Sanedrim, que lamentavelmente nesse tempo estava dividido metade dos 70 anciãos, 70 mais um, né? Metade de fariseus, prushim, e metade de seduquim, saduceus. E só estavam os saduceus, né? E ali julgaram Yeshua incorretamente, indevidamente, e apressadamente, né? Então, sim, Yeshua declarou diante do Sanedrim, ele não se ocultou, ele não se fez de desentendido, ele disse: Eu sou o Messias, e vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, assim, sentado à direita do Todo-Poderoso nas alturas. Vamos aqui a mais referências do termos Ben Adam na Brit Hadashah, e aqui eu vou trazer algumas referências que certamente todos conhecem.
né? Então nós temos aqui essas escrituras na escritura messiânica, na Brit Hadashah, autodeclarações de Yeshua. Por exemplo, em Mateus 26:64. Você também vai encontrar em Marcos 14:62, Lucas 21:27. E temos em Apocalipse também que o termo vai aparecer, né, como filho do homem, como alguém que vem nas nuvens do céu, recebendo poder, né, tanto Apocalipse 1:13 quanto também 14, verso 14. Então, são várias outras referências, eu estou trazendo algumas para a gente poder lembrar aqui que Yeshua sempre se refere a ele como Ben Adam, como filho do homem. Mas vamos também a algumas referências desse Messias poderoso, esse Ben Adam, esse filho do homem, no Targum. Lembrando que o Targum é a tradução aramaica da Torá, né, e dos outros livros. Então, são comentários muito profundos que datam anterior a Yeshua, tá? O Targum Yonatan, tratando aqui de falar sobre Isaías 52, 53, ele interpreta o servo como Messias. Então, você vai ver aqui assim: Hayatzlach Avdi Meshicha, Yerum Veisgei Veitkof Lachadá. Eis que o meu servo Messias prosperará, será exaltado e engrandecido e será muito forte. Lá no 52:13. Então veja que a visão de Daniel, que vê ele lá em cima nas nuvens dos céus, isso aqui está sendo confirmado pelo próprio comentário do Targum Yonatan. E ele continua: O Mikodam Adonai Havat Ra'ava Lemitzraf Uledakaayat She'ara Deamea Pedil Venakaá Mechovim. E foi do agrado de Adonai refinar e purificar o remanescente do seu povo, a fim de limpar suas almas do pecado, para que pudessem ver o reino do seu Messias, para que seus filhos e filhas se multiplicassem e se prolongassem seus dias, e para que aqueles que guardam a lei de Adonai prosperassem segundo a sua vontade. Então você vê que o Targum mostra que o Messias seria engrandecido. Mas não para aí, não. Nós temos também referência do Messias poderoso, o Filho do Homem, o Ben Adam, nos Midrashim. E temos aqui no Midrash Tanhumá, sobre a Parashat Toldot 14, ele interpreta o Messias que seria maior e mais exaltado que os patriarcas. Novamente, alusão ao Messias ser exaltado, está bem elevado. E ele começa aqui com a expressão do Tehilim, Kof Kaf Alef, Salmo 121. Depois ele vai para Zacarias 4, verso 7, também Isaías 52, verso 13, e Gênesis também 22, né? Ele vai também para Números, depois ele vai para Ezequiel. Então ele vai trazendo versos mostrando aqui o Messias como o grande monte, né? O Messias, filho de Davi, o grande monte. Quem ele é? O grande monte. Então eu trago já a tradução aqui para vocês. Um cântico de ascensão, eleva os meus olhos para os montes. As escrituras aludem aqui o versículo: Quem és tu, ó grande monte, diante de mim? Zorobabel? Uma pergunta. Tu te tornarás uma planície, Zacarias 4:7. Este versículo se refere ao Messias, o descendente de Davi. E por que ele foi chamado de grande monte? Porque ele será maior que os patriarcas, como está escrito: Eis que o meu servo prosperará, será exaltado e elevado e muito alto, Isaías 52:13. Ele será exaltado acima de Abraão, elevado acima de Isaque, muito alto acima de Jacó. Ele será exaltado acima de Abraão, de quem se diz: Levantei a minha mão ao Eterno, Gênesis 14:22. Elevado acima de Moisés, de quem se diz: Para que me digas, leva-os no teu colo, Números 11:12. E serás muito alto, como os anjos ministradores, dos quais se diz: Quanto às suas asas, eram altas, Ezequiel 1:18. Por isso, as escrituras dizem: Quem és tu, ó grande monte? Também referências do Ben Adam, do Messias poderoso, na literatura do Segundo Templo, e aqui nós trazemos o Sefer Hanor, o livro de Enoque. ואשאל את אחד המלאכים ההולך עמדי, ואשר הראה לי את כל הנסתרות. E eu perguntei a um dos anjos que estava ao meu lado, quem me mostrou todas as coisas ocultas sobre esse Ben Adam, esse filho do homem, quem ele é, e de onde ele é, e por que irá com o ancião de dias? E ele me respondeu e me disse: Ele é o filho do homem, o Ben Adam,
a quem pertence a justiça, e a justiça estará em seu lugar, e ele revelará um sinal, todas as transgressões, porque o Senhor dos Espíritos o escolheu, e sua parte subiu diante do Senhor dos Espíritos, sobretudo na justiça do mundial. E ele continua, Ve'avo alechem mikiev kasher nerhaphu alea, e veio sobre ele as dores de uma mulher que passou por dificuldades para dar à luz. Ao vir o Filho da Misericórdia, eles baixarão o rosto e se apressarão quando virem o filho desta mulher. Ele se assenta no trono de sua glória, e os reis poderosos e todos os governantes da terra o louvarão, o abençoarão, o exaltarão, o que é oculto e elevado e é rei sobre toda a terra. Referência do livro de Enoque ao Ben-Adam, ao filho do homem, ao Messias. Então, queridos, quando a gente olha para tudo que existe dentro da tradição judaica, é impossível negar que os próprios escritos antigos estão falando para nós sobre o verdadeiro Messias. Qual é a sua qualidade, qual é a sua característica, qual é a sua descrição. E nessa expressão Ben-Adam, filho do homem, é inconfundível, não tem como confundir com outra pessoa. É Yeshua de Nazaré, que veio no século I, cumprindo o seu propósito primordial, ali principal, e agora vem cumprindo essa grande expressão de Ben-Adam, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, para aqueles que estão sempre debatendo, discutindo, negando a Yeshua, querendo depreciar Yeshua, os argumentos não se sustentam. Existe muita referência na própria tradição judaica para mostrar que o pensamento judaico antigo era assim esse. Não é um pensamento romano, não é um pensamento do cristianismo nominal, e sim um testemunho da história de que o Filho do Homem é Yeshua de Nazaré. Então, aqui nós vamos terminando esse vídeo e eu peço a você que não se esqueça, né, de nós aí nas nossas redes sociais, né? Você, se não é inscrito aqui no nosso canal, você se inscreve, vai ser uma bênção sempre poder compartilhar com você os vídeos. E temos aqui no TikTok, né? Você sempre vai ver essa imagem aqui, olha. Existem outros Yosef Baruch lá, mas esse aqui com essa foto é que é o que a gente usa, tá? E o canal do próprio YouTube aqui, onde você está vendo já aqui conosco. Então não esqueça aí, segue a gente lá, vai ser uma brachá muito grande. E uma outra coisa muito importante é você que tem o desejo de crescer intelectualmente, de querer aprender mais, de querer o detalhe das escrituras. Nós temos a nossa Yeshivá, a nossa ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University, onde você tem a oportunidade de estudar conosco de forma totalmente online, onde você, no conforto da sua casa, pode acessar as nossas aulas, participar da aula presencial com o professor, você vai ter o seu tempo para tirar as dúvidas e também ter as aulas ali reservada para você quando quiser voltar ao vídeo, voltar às aulas, poder consultar, né? São as videoaulas onde você tem o direito de ter as aulas ali o tempo que você quiser e também o material didático que você pode estar ali baixando para você. Então, venha estudar conosco, nós estamos com novas turmas abertas agora, não deixe passar a oportunidade. Faça sua inscrição, olha, aqui na descrição do vídeo você tem todas as informações. Chame a nossa secretaria, se inscreva, venha fazer parte desse quadro de alunos agora do ano de 2026. Tem assuntos maravilhosos para compartilhar, desde Bereshit, de Gênesis, até Sefer Hit Galut, Apocalipse, de forma bem teológica, abordando o original das escrituras, hebraico, aramaico, a tradição judaica. Você vai aprender a ler, a interpretar, vai conhecer o comentário dos sábios de Israel, vai entender o que é Mishnah, a lei oral, o que é o Talmud. Ou seja, todos esses itens nós vamos compartilhando durante o ano e você tem a oportunidade de estudar todo o Tanar, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, estudando e conhecendo a forma judaica de cada livro nos seus pormenores dentro da tradição judaica e do comentários dos sábios de Israel. Então, não deixe passar essa oportunidade, venha estudar conosco na nossa ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University. Você já é muito bem-vindo. Bom, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Que o Eterno vos abençoe. E não se esqueça, muito em breve,
o Ben-Adam, o Filho do Homem, estará chegando nas nuvens do céu e precisamos estar preparados. Você está preparado? Então, Baruch Hashem, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.